O trabalho é de Deus. Deus é o que faz milagres, Deus é que dá provisão, Deus é que restaura, Deus é que muda, Deus é que remove reis, Deus é que estabelece reis, Deus é que abençoa, Deus é que manda o maná, Deus é que faz Jericó, as muralhas ruírem, Deus é que faz o pão ser multiplicado, Deus é que faz o mar se abrir, Deus é que faz a água se transformar em vinho, tudo é Deus que faz. Deus é que salva a minha família, Deus é que restaura a minha casa, Deus é que cura, Deus é que move, Deus é que me dá sabedoria, Deus é que me mostra o caminho, Deus é que faz tudo. Não se viu Deus como o nosso Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então, qual é a minha parte? Eu preciso ter um coração correto. É o que Deus precisa de um coração. Eu encontrei um coração, encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Eu encontrei um adorador, é isso que o Pai procura, um adorador. Então, se o Pai procura um adorador, um coração puro, meu foco maior é o meu coração. Esse é o meu foco. Sonda o meu coração. Deus, sonda o coração do meu vizinho. Não pode estar, alguma coisa está errada nisso. Não, sonda o meu coração. Ó Deus, quando nós vamos nos livrar desses líderes corruptos? Ó Deus, quando tu vais fazer isso? Deus, coração, o teu coração. Dá-me o teu coração. Teu coração é o meu foco. Deus quer o teu coração. Deus quer o meu coração. Então nós lemos o Salmo 19, que diz assim: quando contemplo os céus proclamam a glória de Deus. Você vê a glória de Deus na criação, a glória de Deus e o poder de Deus ao nosso redor. E o teu coração está voltado para Deus para reconhecer isso. Você, em tudo dá graça, reconhece Deus em todos os teus caminhos. Então você desenvolve uma vida que vê Deus. Amém. Amém. Nós precisamos praticar esse arrependimento, esse nos voltarmos para Deus. Porque a Bíblia fala que quando nos voltamos, o véu cai. Amém. Nós precisamos enxergar para andar nessa terra. Então, essa prática, você está sempre procurando achar Deus no meio da situação. É na natureza, é na criação, é no cuidado dele, é no alimento. Senhor, muito obrigado por esse alimento, obrigado por essa situação, eu estava crendo, Deus fez. Você reconhece Deus, desenvolve isso. Bendize a minha alma, Senhor, não esquece de nada. Então, Davi está ensinando, esse é um dos critérios, acha Deus, para de reclamar, para de se preocupar com o que o outro está fazendo. Acha Deus na situação. Acha Deus. E o salmista diz, quando eu olho para os céus, ele diz, o Salmo 19, os céus proclamam a glória do Senhor. Eles falam de Deus, eles anunciam. Então, o que eu preciso? Eu preciso ouvir Deus, eu preciso da imagem de Deus. E aí ele diz, na metade do Salmo, ele para tudo e diz, a lei do Senhor é perfeita. E ele medita dia e noite. Então, o que acontece? Você vive a tua vida sob essa gloriosa realidade da nuvem, do fogo, da presença de Deus, dos céus. Então você pode ver debaixo dessa tenda, é como se Davi olhasse, ele meditava no campo, ele olhava para as estrelas, ele disse, eu estou nessa tenda que Deus habita nos céus dos céus, os céus são do Senhor, e aí você está ali afetado pela criação, por Deus. Paulo usa essa expressão para dizer, quando nós olhamos a criação, o ímpio é indesculpável, porque a criação fala de Deus. Então você tem a realidade da criação e a bênção
o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Então você vê a glória de Deus expressa nos céus, na criação, a glória de Deus expressada em Jesus e a sua palavra, a lei do Senhor é perfeita. Então você vê, a nossa vida tem que ser vivida nessa realidade da nuvem e Deus dá os 10 mandamentos. Você vê a lei do Senhor, então você começa a ver, você tem a oportunidade de viver diante de pura perfeição. Amém. Deus é perfeito nos seus caminhos, nas suas leis, na sua lógica, e Davi fica exaltando o entendimento, a perfeição, a grandeza e a lógica dos pensamentos de Deus em os guardar a grande recompensa. Então ele exalta a lei de Deus e exalta Deus na sua criação. Então, no deserto você tinha isso, os 10 mandamentos, a lei de Deus e a presença de Deus, eles vivendo sobre essa ótica. Então, como nós precisamos viver o que Deus quer fazer? Nós precisamos viver 24 horas sobre a presença de Deus, reconhecendo que você não está ali sozinho, e Deus está naquele lugar. E a lei do Senhor, que o salmista e a palavra de Deus nos instrui, medita dia e noite. Então, a tua vida é vivida diante da palavra de Deus, por isso que não importa a opinião dos outros, o que os outros dizem, fizeram ou deixaram de fazer, importa o que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso parâmetro. A glória do Senhor resplandece na minha vida na criação, a glória do Senhor resplandece na minha vida quando eu olho para Cristo, a glória do Calvário, a glória da palavra de Deus, quem Deus é, a grandeza e a soberania de Deus, eles brilham na minha vida através dessa realidade, da pregação do Evangelho, da palavra de Deus, da lei do Senhor, da criação. Amém. Você é exposto a essa realidade. Então, cada vez que alguém resolve viver voltado para a glória de Deus, o véu cai e algo acontece em nós. É o que Paulo diz em 2 Coríntios. O véu fica na cabeça, embaralhando a nossa vida, quando nós tiramos a palavra de Deus e a presença de Deus e a realidade de Deus da nossa vida. Qual é a nossa? Nós precisamos praticar a presença de Deus. Nós precisamos praticar isso. Você acorda de manhã, você se volta para Deus. Você se volta uma vez, você se volta 2 vezes, você se volta, e você se volta sempre. Você medita, você lembra, você fala, você vive exposto a Deus. Ok? Amém? Por quê? Porque se você não fizer isso, você tem um véu nos teus olhos. Você não está enxergando direito. Aí você está perturbado, você fica nervoso, você não sabe o que fazer, porque você tem um véu. A Bíblia fala que você tem um véu na cabeça. A lei do Senhor é perfeita. Ele ilumina, traz entendimento. O que é entendimento? Ele abre o nosso coração para a gente entender. É lâmpada e luz. Então, o que acontece? Toda a nossa confusão, estresse, nervosismo, medo, irritação, tudo vem porque nós temos um véu na cabeça. Nós não estamos enxergando. E a palavra de Deus diz, o véu cai e você enxerga. A glória do Senhor. Você adora Deus. Primeiro passo, então, vai a Deus. Então, quando Marta estava agitada, estressada, Jesus disse assim, primeiro passo, Maria fez o que é certo. Nessa tua situação, ela escolheu a boa parte. Esse é o teu lugar. Então, nós estávamos caminhando, domingo passado, com essa ideia. A irritação que nós temos, irai-vos, mas não peca. Tem 500 coisas ao nosso redor que nos tiram do sério. 500 coisas. Coisas que nós não gostamos, coisas que nós devíamos ter e não temos, coisas que os outros têm e nós não temos. Tudo ao nosso redor nos irrita. Por quê? O mundo é montado para tirar você da presença de Deus.
As pessoas que estão ao teu redor, que não estão no Espírito, vão contribuir para tirar você do Espírito. E já saiba disso, não precisa dizer. Mas fulano de tal falou uma coisa, eu estou meio chateado agora. Sim, mas essa é a realidade. Você sempre vai ficar chateado, indignado. O único lugar que você vai estar em paz é na presença de Deus. Mas eu estou desanimado agora com o ouvido. Sim, o que você andou contemplando? Notícias, fofoca, pessoas, problemas, estresse, taraná. Vai para a presença de Deus, o véu cai, você vai ver, tudo está na boa. Amém? Esse exercício você precisa saber. Cada vez que você estiver estressado, irritado, indignado, desanimado, para baixo, não tem vontade de viver, está ruim, é porque você está olhando coisas ao teu redor que estão sugando toda a tua energia. A Bíblia fala que a glória do Senhor ia se desvanecendo. Cada vez que alguém volta, a glória do Senhor brilha. O que é a glória do Senhor? A presença do Senhor, a imagem do Senhor. A vida de Deus vem para nós. E você vive na força de Deus, na coragem, no ânimo de Deus. Então, se você quer coragem, força, ânimo, não quer ficar para baixo, na presença de Deus. Você é renovado, você é refrigerado. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Refrigério vem. Mas o que acontece? Cada vez que você é distraído por causa dos cuidados desse mundo, por causa das concorrências, das distrações, do pecado que te seduz, que atrai, das indignações, ira sobe no teu coração, indignação, e a Bíblia fala, segura essa ira, irai-vos, não peca, não peca. Isso é a tua parte. Não abre a boca e começa a murmurar, amaldiçoar, xingar e agir na carne. Segura, vai a Deus, processa em Deus e volta para a tua paz. Essa é a receita, não tem outra receita. Né? Porque tudo o que você fizer fruto da tua ira e indignação, você está semeando problema, e o problema só vai ficar maior. O que adianta? Você esperneia, xinga, grita, murmura, faz, só está afundando mais. Deus não vai recompensar mau comportamento. Não adianta. Aí assim, vai a Deus. E a Bíblia fala assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Deita no travesseiro. Então, o que Deus quer? Ele quer dar provisão para você diariamente. Ele tem provisão. E Ele tem perdão, graça para você diariamente. Usa. Diariamente, quando você vai dormir, você tem que dormir em paz. O que é dormir em paz? Você limpou todos os problemas do dia diante de Deus. Não vai dormir irritado com alguém, indignado com alguém, brabo, sem perdão. Amém. Não vai dormir brabo com situação, brabo com Deus, brabo com ninguém. Não aguento mais, eu vou dormir. Não. Você abre o teu coração e o teu coração fica vulnerável para receber outras influências. Em paz me deito. Só Deus pode dar paz. Então você vai ter que achar um jeito diante de dormir. Não adianta ver televisão, não adianta ver novela, não adianta ligar, não adianta xingar, não adianta ver WhatsApp, não adianta nada. A única coisa que funciona, dobra o teu joelho. Quando alguém se volta a Deus, processa diante de Deus até que a paz entre no teu coração, então você vai descansar. As tuas noites vão ser melhores dormidas. Isso é o que Deus diz nas Escrituras. Mas Deus, eu não tenho tempo para fazer isso assim. Eu disse, não tem problema, faz como tu quer, mas eu não vou recompensar você se não fizer isso. Você vai ter o dano de ter feito isso. Eu vou recompensar e galardoador daqueles que diligentemente fazem do jeito que eu estou ensinando. Aí você vai a Deus, paz entra no teu coração. Então, você pratica a presença de Deus e medita dia e noite. Ok? Nesse contexto, a Bíblia fala que são 2 espelhos. É uma faca de 2 gumes, você ir até Deus. Ele vai expor os teus erros. É inevitável, a luz vai brilhar no teu coração. E Davi diz,
com o maior bom grado, expõe tudo, sonda meu coração, porque eu quero me livrar de tudo, porque eu quero um coração puro, para me enxergar e discernir o caminho de Deus, porque daí eu posso andar no caminho certo. Amém. Então, o que acontece? Você contempla a perfeição de Deus e a perfeição de Deus te contempla. E aí, cabe a você dizer, não o meu querer, mas o teu. Eu quero, Deus, ser transformado. Isso se chama arrependimento. E nesse contexto que nós estamos falando, tem que ser feito diariamente. Diariamente você vai a Deus e você diz, Deus, lava o meu coração. Vê se há em mim algum caminho. Ensina-nos a orar. Perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos. Processa diante de Deus. Mantenha o teu coração em paz. E nós paramos um pouco por aqui, eu acho. Então nós precisamos lidar com o nosso coração. Parar de pensar com os problemas dos outros, olhar para o nosso coração. A única maneira de lidar com o teu coração é na presença de Deus. Ali Ele vai te corrigir, ajustar, como um bom pai que é. Ele diz, o bom pai, o verdadeiro pai, disciplina seu filho. Ele ajusta, ele ensina, ele mostra o que fazer. E nessa condição, ele cura, restaura, ele pensa as feridas, ele ajusta, ele restaura. Eu te aliviarei, ele vai trazer paz. Arrependei-vos e crede para que tempos de refrigério da presença de Deus venham sobre a tua vida. Então, esse é um momento de bênção. Refrigério e bênção só vem após arrependimento. Paz só vem após rendição, após oração. Não existe a possibilidade de você querer ter paz sem arrependimento. Porque o estresse que você anda foi causado por estar não perceber que você afastou da presença de Deus. Então, arrependimento é assim, Deus, eu fui numa direção, nem falei contigo, né, se tu queria, me irritei com fulano de tal, eu me arrependo, paz volta. Não existe você restaurar a paz no teu coração sem arrependimento. Se não existe paz, é porque você está fora um pouquinho do raio de ação de Deus, você tem que se arrepender. Ok? Então você está ali naquele lugar. Então nós precisamos praticar a presença de Deus e praticar arrependimento. Então olha o que acontece. Você está diante de Deus, meditando nas coisas de Deus, o coração puro, em paz, feliz, com gratidão, ações de graça e adoração a Deus. Agora o trabalho começa. Agora, Deus pode colocar no teu coração os planos dele. Essa é a hora. Essa é a razão porque nós queremos sair rodando sem chegar nesse estado. Então, primeiro Deus quer aliviar o nosso coração. Nós vamos estar em paz. A alegria do Senhor é a nossa força, você tem que estar com alegria, com paz, feliz, que o Senhor é bom. Amém? Esse é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele. Amém? Estou crendo em Deus para um dia abençoado. Ok? Então, vem agora a minha palavra nessa manhã. Porque você veio a Deus, porque você estava cheio de problema ao teu redor. E você tentou resolver ele e se estressou. E Deus disse assim, vem a mim que eu vou te ajudar. Os problemas continuam ao teu redor, mas você agora está em paz. Amém? O fato de você estar em paz não significa que os problemas estão resolvidos. E meu irmão, anota, guarda isso. Você precisa achar a tua paz no meio dos problemas. Porque você só pode pacificar problemas com a paz que você recebe. Então não adianta. Amém? Você não pode chegar ao ponto e achar que vai acalmar a tempestade estressado, com medo. Amém? Os discípulos estavam no ponto de explodir, dizendo, tu não te importa conosco, porque a nossa vida não sei o que, nós vamos perecer e taraná, e Jesus está dormindo. Jesus levanta do sono, do descanso dele e aquieta a tempestade. Os discípulos estressados, não conseguiram fazer nada, porque
Onde está a fé de vocês? E Deus vem, restaura a nossa paz e nos instrui sobre o que fazer. Amém. Então, se você está entendendo assim, eu só vou andar em paz quando isso se resolver. Não. Deus vai dizer, primeiro Ele vai te dar paz. Depois nós vamos resolver. Paz não vem de resolver pepino. Paz vem de andar com Deus. Paz, a Bíblia fala, eu vou dar uma paz que o mundo não pode dar. Então, você não adianta querer, eu vou resolver essa situação e aí eu vou andar em paz. Não, Deus vai dar paz antes de você resolver problemas. Porque nós somos agora enviados por Deus para trazer paz ao mundo. Os mansos herdarão a terra, bem-aventurados pacificadores. Amém. Existe algo em Deus que quer operar no nosso coração primeiro, para depois trazer ordem nessa bagunça. Amém. Então você tem desafios na família, desafios financeiros, desafios na saúde, desafios aqui, desafios além, desafios em todo lugar. Não adianta sair correndo com o teu estresse. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode resolver 1 centímetro dos problemas da sua vida? A ansiedade não resolve nada. Tem que achar a paz primeiro. Meu Deus, eu já estou atrasado com um monte de coisa que eu tenho que fazer e ainda tenho que achar minha paz. Achar a paz primeiro. Eu falei, Deus, não dá para dar uma quebradinha na regra, senão Deus não recompensa mau comportamento. Esse é o comportamento, essa é a lógica. É isso que tem que ser impregnado em nós, como noiva do Cordeiro. Amém? Discípulos de Cristo, nós somos como Ele é, assim que Ele vivia. Mas dá trabalho fazer todo esse processo, Deus. Mas esse processo é importante para você operar naquilo que eu tenho preparado para ti. Amém? Então, o deserto nada mais é como funciona para mudar com a atitude do nosso coração. Então, aí nós chegamos no ponto que eu queria ler Mateus 21. Tentar ser breve, é um tópico. Deus precisa restaurar a presença dEle, a prática de nos voltarmos para Deus, e uma vida consciente da presença de Deus. Deus quer restaurar arrependimento e Deus quer restaurar agora a nossa vida de oração. Aí Jesus tem a capacidade de, num versículo, em algumas palavras, resumir um assunto extremamente profundo e chave na nossa vida. Ele diz assim: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Sim, o poder de resumir algo é tremendo. Tudo quanto. Amém. Em oração, pedirdes, crendo, recebereis. Então, o que Jesus está dizendo? Não tem nada impossível. Amém? Então, agora que você aquietou o teu coração e você parou de operar na tua força, tentar resolver os problemas da vida na tua lógica, e você decidiu vir a mim, agora eu vou dizer como se faz. Esse é o prato cheio que Deus dá. Tudo, meu irmão, é tudo, meu irmão. Amém. Qual é a situação que você está lidando? Essa situação está incluída nesse tudo. 3 coisas, que as 3 coisas têm que estar presentes: em oração, pedir e crer. Elas têm que estar presentes para chegar, você vai receber. Em oração, tem que pedir. Mas Deus sabe. Tem que pedir. Tem uma razão porque Deus diz pede. E você tem que crer. Então olha só. Em oração, na presença de Deus. Tem que ser na presença de Deus.
Você está conversando com Deus. Não andeis ociosos em coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração. Você tem que conversar com Deus. Você tem que estar nesse lugar. E quando nós falamos, e eu queria dizer, quando nós falamos de em oração, é um coração de arrependimento que está na presença de Deus. Ok? Então você está ali, Senhor, graças a Deus, pelo perdão, pela vida, você está diante de Deus. Antes de pedir uma coisa para Deus, você tem que estar na presença de Deus. Amém? Você está xingando meio mundo, dizendo, Deus, onde é que tu está? Tu não vai me ajudar. Não. Você está pedindo para Deus alguma coisa, mas você não está em oração e não tem zero de fé, tem muita irritação ali. Ah, mas eu pedi para Deus. Oh, Deus, tu não está vendo que eu estou sofrendo? Tu não te importa que nós estamos aqui afundando? Irritação. Estão pedindo uma mão para Deus, mas na verdade eles estão expondo a irritação deles, mas não estão pedindo. Tem um filme, uma cena de um filme, diz assim, por que tu não atendeu ele? Ah, porque ele não pediu queridinho. Ele pediu muito irritado, então eu não resolvi não fazer. Ask me nicely. Pô, Deus, tu não te importa que eu estou aqui fazendo e acontecendo, todo mundo trabalhando, olha só, estou cansado, tu não enxerga, Deus, que eu estou aqui carregado, sobrecarregado, ninguém me ajuda, só eu carrego todo esse fardo sozinho, todo mundo fica olhando, parece que nada tem a ver. Assim, tu quer dizer alguma coisa para mim? Não, tu és soberano, tu sabe que eu estou sofrendo, indignado, preciso dizer ainda. Sim, tem que pedir, o que tu quer? Pede. Eu não vi nada. Eu vi só alguém irritado, jogando para fora um monte de coisa. Se pede. Ou seja, em oração, pedir requer que você vai a Deus, põe a roupa, vestes de louvor, e vai à presença do rei e diz, Deus, o povo de Israel foi vendido e Amã está destruindo a gente. Ah, tem um protocolo. O que é? E achou graça, porque existe humildade. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo que nós estamos orando? Não, nós estamos expondo a nossa irritação e o nosso desagrado com a nossa vida a Deus. Isso não é oração, isso não é pedir. Murmurar é dizer assim, porque nós tínhamos, agora não tenho o que comer, que nós estamos sem isso, porque as coisas não funcionam, porque as coisas não sei disso. E Deus diz assim, o que é que tu quer? Pede. O que é que tu está? Eu não entendo essa lógica. Não é porque a gente não tem, porque eu sempre tive, que agora nunca tem, porque as coisas estão ruins, agora é um ciclo, porque agora o ciclo, que não termina o ciclo, estou sempre em transição, e a transição, que não para essa transição, que esse negócio, desde o dia que eu me converti, só tem problema. Então, o que tu quer dizer com isso? Tu simplesmente está dizendo que você está insatisfeito com Deus. E Deus diz assim, precisa de alguma coisa? Pede. Precisa de alguma coisa? Pede. Esse mal Amã está fazendo e acontecendo. Olha o que Esther fez. Tem um protocolo para entrar na presença do rei. O único que tem solução para esse problema está sentado na sala do trono, governa, nos ama, e tem um protocolo. Entra com ousadia pelo sangue. Tenho sangue agora. Eu preciso me arrepender. Xinguei 500 pessoas. Me irritei com Deus e com o mundo todo. Deus, me perdoa, Deus. O sangue. Tendo, pois, intrepidez para entrar na sala do trono pelo sangue.
implica arrependimento. Em oração, na presença do Rei. Para acharmos graça. Agora você diz, Deus, é o seguinte, tem um fulano de tal que resolveu matar todo o meu povo. Ela precisou fazer 2 banquetes para expressar com clareza o que realmente ela queria. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós não sabemos o que nós queremos. Nós simplesmente estamos irritados com a vida, mas entre estar irritado com a vida e dizer o que eu quero, o nosso coração está embolotado de lixo, de um mundo que oferece o que você não quer, não precisa, não tem e não foi feito para você. Aí eu vou comprar aquela roupa que todo mundo usa, porque todo mundo tem, mas eu não gosto dela, ela pinica, ela me aperta, eu estou indignado com ela, mas todo mundo tem. Ou seja, você gastou dinheiro, tempo, e Deus, olha a embolação que a nossa vida é. E Deus disse, vem a mim. Em oração, meus irmãos, então olha tudo o que você precisa. Olha o cheque em branco do nosso Deus. Tudo. Ele está falando naquele contexto, se alguém tiver fé, até essa montanha a gente remove. Então ele está dizendo assim, tudo o que você precisa. Deus, eu estou extremamente irritado. A irritação toma conta do teu coração. Você está na pressão do momento e você diz assim, eu não vou pecar. Porque não vai ajudar em nada. Eu vou só piorar se eu falar. Olha o que o salmista diz. Se eu abrir a minha boca, eu estou amaldiçoando a minha geração. Segurar a minha boca. Está na hora de eu exercitar domínio próprio na minha vida. Tudo fervendo por dentro. Você está vermelho, está estourando, está subindo até aqui. Fazei conhecidas diante de Deus. Aí você processa, paz entrou no coração. Graças a Deus, Deus, pelo teu perdão. Na presença de Deus, por causa da obra da cruz, do sangue, você agora está na presença do Deus que pode tudo. Então, tem um protocolo para a presença de Deus. É onde vem a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Deus, quando contempla os céus, quando Jó olhou assim, Deus, falei que não devia. A sensação de maravilha, nós ficamos maravilhados, honra, bênção, eu não tenho nenhum direito de estar na presença gloriosa de Deus, mas pelo sangue de Jesus eu tenho a ousadia de alguma maneira ser indigno, mas ao mesmo tempo ser ousado de poder pedir o que quer, porque o sangue de Jesus me faz agora filho, e eu posso entrar diante do meu Pai e articular. Essa é a segunda parte. Então a presença de Deus é a que nós temos. É articular o que é que você quer. Deus quer ouvir de você qual é o teu pedido. E aí o rei diz assim, Esther, qual é o teu pedido? Qual é o teu desejo? Então olha só, você sai de uma vida de murmurar, de querer fazer um atalho para dizer, Deus sabe de tudo. Deus sabe, Ele sabe que eu estou, Ele sabe todos os meus dilemas, Ele quer rendição, protocolo, e agora dizer assim, Deus, metade das coisas que eu queria já não quero mais. Mas, na presença de Deus, algumas coisas que eu achava que eu não queria, são as que realmente eu quero. Então, o que acontece, meu irmão?
por que nós precisamos ser transformados? Porque o lixo da carne contaminou teus apetites, os teus desejos, eles precisam ser limpos. E para você discernir assim, Deus, na verdade, o que eu queria era isso. Isso é o que eu realmente queria, Deus. Eu falei, sim. Seja feito conforme a tua fé. Então, o que mais um, não é subproduto, mas algo que o arrependimento faz, ele limpa o teu apetite, os teus desejos, para você poder pedir coisas que realmente você quer, porque te enfiaram na tua vida coisas que você gosta disso, você faz isso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A presença de Deus expõe, faz nos livrar de tudo o que... Amém. Não foi Deus que plantou no meu coração isso. Você começa a ser transformado ao ponto de identificar o que você realmente quer. Se Deus, nessa situação, o que eu queria é que isso acontecesse. E é impressionante, meus irmãos, quando a gente articula para Deus o nosso desejo, Ele vai lá e faz aquilo, e surpreende a gente. E aí Ele diz algo assim, crendo. Onde está essa parte? Você expõe tudo o que nós fazemos na nossa caminhada com Deus tem que ser de fé, ou seja, é fruto da ministração de Deus no nosso coração. Essa é a parte de meditar dia e noite nas Escrituras. Você começa a descobrir na presença de Deus e diante da lei de Deus que coisas são possíveis que você não imaginava. Então, o teu apetite começa a ser ajustado, teu coração começa, e aí você crê. Porque o que Deus quer ver? Quando você pede algo para Ele, Ele quer ver que você crê que Ele é capaz de fazer. Amém. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, Ele é capaz de fazer. Ele é, e Ele é galardoador daqueles que o diligentemente buscam. Então, o que você faz? Você faz conhecido diante de Deus a tua petição. E agora, o que é a oração? Você expôs para Deus, Deus vai agir a teu favor. Não é você. E essa é a parte que a palavra de Deus diz, não se viu Deus como nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. O que é esperar? Você fez conhecido diante de Deus, você está crendo que Ele é capaz e Ele te instruiu a fazer isso, e agora você está esperando, não esperando no vácuo, você está esperando o fruto da tua fé. Deus, na perfeição da sua soberania, vai agir naquela situação e você está na expectativa de Deus se mover. E a Bíblia fala que quando você sai desse processo, você sai com ações de graça e adoração. Amém. Então, olha só. Você ia começar com a murmuração e você terminou com a gratidão e ações de graça. Essa é a nossa vida. Então, rapidamente, Tiago 4. Se eu conseguir resumir. Então, Jesus tem essa capacidade sucinta de resumir todo o processo numa frase. Tudo em oração, pedir, crer, receber. Deus, tu sabes o que eu preciso. Eu sei, tu não sabe. Porque a tua oração mostra que é uma oração bem genérica. Eu não sei por onde começar. Eu respondo à oração de vocês. Ah, mas oração dá trabalho, Deus, porque eu tenho que parar, pensar, analisar minha vida, andar contigo, limpar as minhas más apetites, e aí descobrir o que eu quero. Exatamente. Porque eu não posso recompensar mau comportamento. Tu sabes todas as coisas, Deus. Sim, eu sei todas as coisas. Tu sabes o que eu preciso. Sim, eu sei o que tu precisa. Mas tu não sabe.
eu preciso que tu me apresente o que tu quer, porque não tem fé nenhuma. Você diz assim, eu creio que isso aqui é o que Deus tem para mim, e eu quero, Deus, eu peço isso para ti. A nossa vida com Deus tem sido muito mais expor os nossos problemas e a nossa indignação, como Deus falou, eu aguentei 40 anos no deserto da murmuração de vocês. Fiquei aguentando. Tudo é ruim, tudo não é bom, tudo é chato, tudo é complicado, tudo é difícil. E quando diz assim, vocês não querem vir a mim. Mas Deus, tu sabes. Sim, eu sei. Mas eu não vou responder a tua indignação, o fato de tu dizer assim, tu não te importa, tu não está vendo Deus. Isso não é oração para Deus. Deus, tu não está vendo que eu estou mal aqui? Sim, eu estou vendo que tu está mal. Pede. É impressionante o orgulho do ser humano. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é pedir conselho, pedir ajuda. Porque quando nós vamos a uma pessoa, nós não estamos pedindo ajuda, nós estamos dizendo o que ela tem que fazer, que ela tem que fazer o que a gente quer. É como eu digo, às vezes, em muitos lugares, quando as pessoas têm problemas e elas vão pedir conselho pastoral, elas querem ouvir o que elas querem ouvir do pastor. Meu filho, nessa situação, porque isso e isso está acontecendo. Aí você diz assim, olha, nessa situação, eu creio que a direção de Deus disse, não, pastor, tu não está entendendo. Não, nessa situação, sim, pastor, tu não está entendendo. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, bom, tu quer ouvir o meu conselho ou tu quer dizer para mim o que eu tenho que falar? Então, nossa conversa terminou, porque eu vou dizer o que eu penso. Conselho é alguém que fala uma coisa diferente do que você está vendo. Então, as pessoas não estão pedindo conselhos, não estão pedindo ajuda. Elas estão só expondo a insatisfação da vida para você. E essa é uma das grandes sabedorias, assim, não dá conselho se ninguém pede. A gente quer ajudar, quer fazer. Mas como tu é insensível? Não. O ato de pedir requer rendição e um coração humilde. Só o humilde pede, só o humilde ora. Deus dá graça só para o humilde. Quem não ora, quem não pede, quem não faz, de alguma maneira é o nosso coração de orgulho que diz assim, eu não posso demonstrar a minha fraqueza que eu não sei, que eu não posso, que eu não consigo. Eu consigo, só preciso de uma mãozinha. Mas eu não quero dizer que eu preciso. Mas eu queria ajuda, mas eu não vou dizer. Oração implica rendição em um coração humilde. Deus dá graça ao humilde. Então, por que nós não pedimos, meus irmãos? Porque é um sinal de fraqueza para o homem natural. Amém. Quando você pede alguma coisa, você está indo a alguém que é capaz de fazer o que você não é capaz de fazer. Senão você não ia pedir. Amém? Por que eu vou pedir algo para alguém se eu sei fazer? Por que nós não oramos? Porque nós conseguimos lidar com a nossa vida sem Deus. É os travancos, mas nós vamos. Amém. Por isso que porque nós achamos que nós conseguimos levar sem Deus. Qual é a outra desculpa? Diz assim, Deus, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo de orar e pedir. E você está muito ocupado exatamente porque você não tem tempo de orar. Amém. Deus, eu tenho muito problema a resolver, eu não tenho tempo de ir na tua presença. Você tem muito problema exatamente porque você nunca teve tempo de processar diante de mim. A chave da nossa vida, toda a boa dádiva vem de Deus e de Deus somente. E o protocolo para entrar lá é em oração, crendo e pedindo. Essa é a única forma.
Deus diz assim, eu não nego nada para ninguém. Precisa sabedoria, provisão. Tudo está disponível, mas é através desse caminho. Através de Jesus, da obra da cruz. Ou seja, você só pode entrar diante de Deus com um coração humilde. Só orar já é uma questão de humildade, porque você só está podendo erguer a voz para Deus porque alguém morreu pelos teus pecados. O justo pelo injusto. E é com base nele. Aqui a humildade já tem que ser resolvida. Deus, é por causa da tua obra que eu posso entrar na tua presença. E agora, com ousadia, eu posso pedir algo, eu preciso. Aquele que não poupou nada, vai continuar dando pelo mesmo canal. Amém? Então, olha assim, meu irmão. Tudo que é bom vem de Deus, do Pai das luzes. Toda a boa dádiva. Então, nós estamos vendo essa repetição. Tudo quanto em oração pedirdes, recebereis. Toda a boa dádiva vem somente de Deus. E aí, Tiago, o texto que nós vamos ler, diz, vós não tendes porque não pedis. Junta os pauzinhos. Após esse tempo da presença de Deus, dessa transformação, dessa rendição e da paz que é no nosso coração, vem a nossa maneira de trazer o reino de Deus. Nós estamos dizendo, Senhor, o teu reino venha. Você começa a pedir coisas para Deus manifestar na terra. Então, olha o que Deus está falando. Tudo você pode ter. Você não tem porque você não pede. Então você tem que pedir. E nós não pedimos porque é difícil para o homem natural reconhecer que precisa. Você acorda de manhã e diz, eu consigo lidar com esse dia está tranquilo hoje, não preciso orar. Até que alguma coisa aconteça e você não conseguiu mais lidar com o dia. Você precisa orar. Eu preciso de Deus. Deus, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua sabedoria, eu preciso da tua revelação, eu preciso de ti, Deus, nesse dia. Ok? Aí você vai expor a Deus em oração. Deus, eu tenho esse assunto para resolver na minha empresa, no meu trabalho. Esse assunto está me incomodando, ele está me tirando do sério. Eu quero processar diante de ti, eu quero pedir Deus. Primeiro, eu quero pedir a tua sabedoria, como eu vou agir, mas eu preciso que tu intervenha nessa situação. Eu não tenho a mínima ideia de como vai ser, eu preciso que tu haja nessa situação e me dê sabedoria. Ou coisas que tu vai fazer nessa situação e como eu tenho que responder a essa situação. Eu preciso disso, Deus. Ok? Aí você diz assim, a paz de Deus toma o teu coração, e você agora colocou diante de Deus e está aguardando o Deus que trabalha e está movendo os pauzinhos de você. Eu sabia que Deus não ouve mesmo, agora piorou o negócio. Você já, em oração, pedindo e crendo, já foi para o... Tiago 4. Da onde vêm as guerras e contendas que há entre nós? De onde, senão dos prazeres que militam na nossa carne? O que o Tiago está fazendo? Está falando para nós? Tem muita carne aqui dentro. E essa carne nos mete em fria. Nós brigamos com as pessoas para ter o que a gente quer, porque a nossa carne cobiça, deseja, quer coisa, e você vai na força. Amém? Olha o que ele diz. Você é capaz de guerrear e brigar com alguém porque você quer aquilo que você quer, que é teu de direito, ao invés de orar e pedir a Deus. Então, da onde vem a nossa vida que nós forçamos as coisas que nós queremos e tem que fazer, e você contenda e briga, ao ponto até de guerrear?
É porque tem algo te atiçando aqui dentro, a tua carne, a tua cobiça, teu desejo, e Deus diz assim: ei, pede para mim. Esse não é o caminho. Pede para mim. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes. Chega ao ponto de matar, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar, fazer guerra e correr atrás, e eu quero o que eu preciso, e eu passo por cima se for capaz. Eu forço a minha... E Deus diz assim: nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. E aí ele diz assim: pedis e não recebeis, que é aquilo que eu tinha falado. Ô Deus, qual é que é? Vai entrar em cena, não vai ajudar, porque essa pessoa está me incomodando, taraná. Porque você está pedindo mal. Porque você está usando a Deus para satisfazer o teu apetite carnal nessa situação. E Deus não vai te dar. Deus, eu preciso de uma solução, mas a motivação tua é vingança, indignação, ira, competição. Amém. E Deus diz assim: tudo quanto em oração, restaura, vem a mim, lava o teu coração, acha a tua paz nessa situação. Acha a tua paz nessa situação. Primeiro, acha a tua paz. Mas Deus, tu não sabe o que as pessoas fizeram, fazem, querem, e se eu não botar a mão, nada vai acontecer. Isso é alguém que usa o seu braço, não é por força, é pelo Espírito de Deus. Você está usando o teu braço, a tua ímpeto, a tua maneira de fazer as coisas do teu jeito. Essa é a razão porque é cansativo, estressante, briga. Amém. Porque você quer muito aquela coisa, só que você está indo pela maneira errada. Você vem a mim. Mas para ir a ti eu tenho que me acalmar, né, Deus? Sim, não dá para entrar na presença do rei com essa roupa e com esse jeito. Bufando, irritado, indignado com tudo. Perdoa, Deus. Lava o meu coração. Eu errei. Irai-vos, não pega. Lava o meu coração, Deus. Paz entra no meu coração. Deus, eu tenho uma situação. O mal Amã está fazendo isso, sim. O que é que tu queres? Para chegar nesse ponto de pedir em fé, algo tem que acontecer em nós. Nós precisamos ser transformados. Para chegar nesse ponto, dizer assim: Deus, eu preciso que tu ponha a mão nessa situação, eu não sei o que fazer. Entra em cena. E aí, em fé, crendo, é necessário que aquele que se aproxima saiba que Deus é capaz, Ele pode e Ele vai intervir. E aí você descansa. E na expectativa, eu sei que Deus, eu estou. E aí você pode dizer: eu estou crendo em Deus para essa situação agora. Deus está se movendo. No tempo dele, Ele está movendo. E Deus entra em cena. Então, o que nós estamos vendo? Nós não temos porque nós não pedimos. Essa é uma das grandes razões, grandes causas da nossa vida. A gente não pede. E se nós formos olhar para a nossa vida, nós não pedimos a Deus as coisas. E quando nós pedimos com a motivação errada. Porque você deseja uma coisa que é fruto da carne, do sistema que nós olhamos, e estamos olhando para Deus, pedindo com a maneira errada, porque nós queremos, olha o que Deus está, a palavra de Deus está dizendo. Vocês estão pedindo algo para esbanjar no prazer. Ou seja, você quer uma coisa que Deus dê para satisfazer a tua carne, e Ele não faz isso. Ele não vai responder a tua oração como Marta está dizendo: manda a minha irmã vir me ajudar. Tu não está vendo a injustiça? Ele vai dizer: você quer pedir algo com o coração errado
para que Deus responda para satisfazer a tua carne, a tua indignação com aquela coisa. Deus não vai fazer isso. Vai fazer, Marta, não é por aí. Primeiro a gente acerta aqui, depois a gente resolve isso. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Se eu contemplara a vaidade no coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas Deus me tem ouvido e me tem atendido. Bendito seja Deus. Se eu contemplar a vaidade, se os meus pedidos são frutos para satisfazer o meu ódio, minha ira, minha indignação, minha carne, Deus não me teria ouvido. Mas Deus me tem ouvido e me tem atendido. Glórias a Deus, porque bendito seja o Senhor, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Esse é o salmista. Para a gente concluir Daniel 6, se nós, tudo o que nós temos na nossa vida, não veio desse processo, assim, tudo que é bom vem de Deus. Se tudo o que nós temos ou queremos na nossa vida não veio desse processo, ele traz desgosto. Ele vai trazer problema. O mundo aí fora está nos atraindo para dizer assim, não leva a sério esse negócio de igreja. Você não precisa ser certo ou errado. O mundo te recompensa por fazer qualquer coisa. Eles pagam para ti, eles promovem, vendem, eles põem garotos propagandas. Quando você põe uma pessoa cheia de problemas, promovendo uma bebida, o que você está vendendo à imagem? Que você pode ser uma pessoa cheia de problemas, que você pode atingir o topo e ser a cara de uma promoção de uma grande empresa no mundo. O que você está dizendo? Você pode viver a vida do jeito que você quiser, atender todas as tuas paixões e desejos, que você vai ser recompensado nesse mundo. E aí as pessoas estão fazendo coisas porque elas estão sendo estimuladas, porque se eu fizer isso, elas nem querem fazer aquilo, mas elas viram que para mim ser bem-sucedido na vida eu tenho que fazer certas coisas. E aí eles começam a se perverter. Então o mundo recompensa o mau comportamento, Deus não. E Deus está dizendo, esse é o caminho. A religião nos mantém entretidos, diz, tudo bem, tudo certo, deixa que eu resolvo isso aí. O que Deus quer é uma noiva que conhece a Ele e que tem acesso à sala do trono. Todos nós, individualmente, a nós nos foi dado a bênção e a graça de, através da obra da cruz, entrar pessoalmente diante de Deus. Esse é o canal da nossa vida, de bênção, de respostas, de milagres, de transformação. É onde Deus quer nos levar. Amém? Onde você é fruto da tua própria vida de oração. Pais oram por seus filhos, e eles andam nessa dimensão.
Mas o desejo de Deus é que filhos amadureçam e cresçam, e cada um deles seja fruto. E, meu irmão, cedo ou tarde, a nossa vida vai ser fruto da nossa vida de oração, da nossa caminhada com Deus. Pessoal. Onde Deus, e o caminho do discipulado é isso, você vai sendo transformado, você vai amando mais a Deus, você vai aprendendo as coisas de Deus, praticando a presença de Deus e acessando mais vezes a sala do trono, vivendo na presença de Deus e processando tudo em oração, ao ponto de que você ora sem cessar. Em tudo dá graças. Você conseguiu sair de uma vida onde alguém entrava na sala do trono uma vez por ano só, através do sangue de um cordeiro, de um animal, e no dia do perdão entrava na sala e pagava todos os pecados da humanidade, do povo, para um caminho que se abriu, onde agora eu posso entrar individualmente na presença de Deus e processar as coisas como filho dele. Amém. Esse é o nosso trajeto, nós estamos aprendendo. Ninguém se condene, ninguém se culpe, mas ninguém estacione. Vamos desembaraçando de todo o peso do pecado, da pressão que nos estimula. Nós precisamos correr para esse lugar onde você não depende do que acontece no mundo exterior, a tua alegria, a tua felicidade não depende do que as pessoas pensam, dizem, fazem, mas simplesmente depende da tua vida com Deus, onde você processa tudo em oração e você vive diante dele pelo grande privilégio que ele te deu de pessoalmente entrar na presença de Deus, agora como filho. E tudo o que você fizer aqui, tudo quanto em oração pedirdes, crendo, você vai começar a ver na tua vida. É isso que Deus quer fazer na sua noiva. A nossa vida, cedo ou tarde, vai sendo ajustada pela nossa vida de oração. É o fruto da nossa vida de oração. E quando eu falo vida de oração, não é um termo religioso, é a nossa vida na presença de Deus, a nossa vida diária, de meditar nas coisas de Deus, de viver com Deus, de processar e de pedir as coisas. Amém. De orar. Amém. Então nós estamos sendo transformados, é uma longa jornada de transformação. Então quando você vê, e eu queria chegar nesse ponto, quando a gente fala para Deus assim, eu não tenho tempo de orar porque eu estou muito ocupado, amém, é um contraditório na nossa vida. Você concorda? É um contraditório, porque a nossa vida, ela só é possível ser vivida pedindo para Deus nos ajudar. Então você precisa da oração. Você precisa dobrar o teu joelho. Restaurar esse dobrar de joelhos, regularmente dobrar os joelhos e nos humilharmos diante de Deus. É uma boa prática. Às vezes, a nossa mente, as nossas emoções, elas seguem algumas posturas. Você se ajoelhando para orar, ele abre um caminho. A tua posição abre um caminho, é como se Deus dá graça e você começa. Você sentando no teu quarto um minutinho e abrindo esse livro, é uma postura, alguma coisa acontece quando você faz isso. Alguma coisa acontece quando você começa a cantar. Em adoração a Deus. Alguma coisa acontece quando você abre esse livro para ler. Alguma coisa acontece quando você se ajoelha para orar. Alguma coisa acontece. Algo se rompe e Deus volta os olhos e alguma coisa começa a botar em cima. Então, o que acontece?
Se nós temos dificuldade de nos disciplinarmos a certas coisas, começa se ajoelhando. Se ajoelha. Eu não sei o que eu vou pedir, o que eu vou orar, o que eu vou fazer. Te ajoelha e você vai ver, alguma coisa vai abrir, alguma coisa vai romper. O véu vai cair e você... Então são atitudes simples. Eu estou confuso, não sei o que fazer, minha vida está complicada. Alguma coisa acontece quando você simplesmente senta, desliga um pouco tudo e abre esse livro. A nossa água por dinheiro a bebemos. Cai num texto aleatório. Tem alguma coisa que acontece quando alguém se volta para Deus. Alguma coisa acontece em nós. E abre a porta para você seguir nesse caminho. Então tudo o que você precisa são pequenas coisas. Maria sentou aos pés. É a atitude. Lembra, meu irmão, quem faz a maior parte é Deus, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Pegar 10% e anotar 10% da nossa receita é uma coisa simples, mas é uma coisa mecânica e fácil, e humana e natural de fazer, que alguma coisa acontece quando você faz isso. Alguma coisa acontece, se abre. Então guarda isso, meu irmão. Alguma coisa acontece na nossa vida, no coração de Deus, quando alguém se ajoelha. Que é o lugar de rendição onde você está buscando, honrando a Deus. Tem algo tremendo. Por que eu digo isso? Porque a gente não sabe por onde começar? Amém. Então, Daniel 6. Então, a nossa resposta normalmente é assim, em relação a por que nós não oramos, porque nós fazemos 500 mil seminários de oração, que é importante orar, muito teologia, muita teoria. Amém. Decide se ajoelhar uma vez por dia e fala com Deus. Os avanços vão ser tremendos. Então, quais são as nossas respostas por que nós não oramos? Eu estou muito ocupado, não tenho tempo, Deus vai entender. Lembra, Deus não vai recompensar mau comportamento. Deus não vai entender. Arruma um lugar na tua agenda. Para Deus. Você quer as coisas de Deus? Arruma um lugar na tua agenda para Deus. Mas Deus, aí aquela coisa vai atrasar e vai ter que ficar para depois. Sim, vai ter que ficar para depois. Porque um tempo na minha presença resolve 1000 vezes mais do que tu faz na tua força. Nós estamos vivendo a nossa vida na nossa força, quando Deus quer trabalhar por nós. A outra razão por que nós não oramos, é que diz assim, a minha vida está ok do jeito que está indo. Eu consigo administrar. Não está tão ruim assim. A minha força aguenta o tirão e eu consigo andar. E a outra razão é assim, Deus, tu não está vendo que eu estou cheio de problema, tu não te importa, tu não vai me ajudar? Eu não tenho tempo, estou cheio de problema para resolver. E Deus vai ficar olhando essas 3 situações e vai dizer assim, Deus na sua graça, na sua misericórdia, Ele nos cobre, nos ajuda, mas Ele tem um objetivo. Quando alguém se volta, então Ele pode começar a trabalhar os planos dEle na terra. Amém? Então Daniel 6, um pequeno comentário para a gente terminar. Você olha a vida desses homens, a Bíblia fala desse costume. Daniel, pois quando soube, versículo 10, capítulo 6, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante de Deus, como costumava fazer. Então, o que nós podemos concluir errado desse texto? Quando Daniel ficou sabendo do decreto e das consequências do decreto, ele foi orar.
Amém? Ou seja, sempre quando você tiver um problema, vai orar. Amém? Mas não é isso. Quando ele soube do problema, ele foi orar, como sempre ele fez. Ele orava 3 vezes ao dia, era o costume dele. Então, como você acha que Daniel passou pela corte do rei do jeito que passou? Porque ele orava 3 vezes ao dia, ele estava continuamente diante de Deus, dizendo assim, Deus. E eu estava tentando imaginar que oração que ele fez naquele dia. Ele disse, Deus, é o seguinte, passaram um decreto aí, né, que se eu continuar orando, eles vão botar na boca do leão. Tu sabe que eu vou continuar orando te buscando. Eu preciso da tua ajuda. Tudo quanto em oração pedires, você tem que pedir para Deus. Deus, eu preciso que tu me ajude nessa situação. Eu não vou deixar de orar, mas eu preciso que tu intervenha. Daniel não é uma pessoa santa, diz assim, Deus, eles vão me jogar na boca do leão. Azira, né? Tudo bem para mim. Não, tipo assim, tudo bem para mim? Como assim tudo bem para mim? Eles vão me jogar na boca do leão. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não é essa atitude. Quando o rei chamou todos os feiticeiros do reino e diz, vocês me contam o sonho e interpretam, senão todo mundo morre, Daniel foi, e os amigos dele foram assim, o que está rolando aí? Ele falou assim, é o seguinte, o rei está bravo, está indignado, está matando todo mundo, porque tem que fazer assim, segura aí. Ele podia muito bem ter dito assim, Deus deu, Deus tirou, é hora de ir embora. Amém, inconsequente na vida. Não, Deus, eu preciso. Ele falou assim, ele foi buscar Deus, eu preciso da tua interpretação, eu preciso. E o que ele foi orar aquele dia? Eu preciso saber o sonho e a interpretação, Deus, senão eu vou morrer. Amém, já estou ouvindo o grito lá, já estão matando. Amém. Tudo quanto em oração pedir, ele já está, a bênção de uma vida de oração é que você já está acostumado no caminho, você já sabe como fazer, você pratica a presença de Deus, você já conhece Deus, você já conhece o protocolo, você dá graça, você se mantém puro, em coração puro diante de Deus, porque você se volta para Deus na situação onde você se encontra e diz, Deus, eu preciso saber a interpretação do sonho, mas eu preciso também saber qual é o sonho que tu deu. Foi tu que deu para ele, eu preciso saber qual é. E Deus, de noite, revelou. Pelo texto, não foi na hora que ele orou que ele ficou sabendo. Ele pede e espera. Agora está na mão de Deus e eu estou crendo em Deus. E ele fala assim, nas visões da noite Deus me deu revelação. E aí ele foi, seja bendito o nome de Deus, eternidade. Dele a sabedoria. Ele vai ao rei e diz assim, fique sabendo, ó rei, que o Deus do céu revela os milagres. Ele é um Deus dos deuses. E o sonho foi esse, e o sonho foi esse. Seja o mal desse sonho contra os teus inimigos. Ele não estava indignado com o rei. Estava com o coração puro. Ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Ou seja, quando ele está por ser jogado na cova, meu irmão, é não natural você dizer assim, minha última noite, amanhã eu sou comida de leão. Pensa, graças a Deus, Deus, em tudo dai graça, eu estou muito feliz, Deus, nessa noite, porque essa noite eu estou descansando, amanhã eu vou ser comida de leões. Não, esse não é o que Deus faz. Deus responde à oração do seu povo. Deus tinha um homem que estava diante do rei continuamente em oração. Eu disse, Deus, eu preciso que tu faça um milagre. Esse aqui é complicado para mim. Eu preciso que tu faça um milagre, Deus. Eu estou crendo em ti. Com oração, súplica e ações de graça. Ele colocou diante de Deus a oração que ele tinha. Deus, na verdade, eu queria ainda fazer algumas coisas, eu não queria morrer agora. E Deus fechou a boca dos leões. E ele não morreu. Pede, não te irrita, não te estressa, não fica indignado com sátrapas. Ele podia não ver em nenhum lugar ele indignado com os colegas dele do rei e tudo mais.
Ele estava em paz diante de Deus, processando a vida dele, navegando, porque ele orava 3 vezes ao dia diante do rei. Jesus é o nosso mestre. Ele diz, toda hora ele saía para orar. E vinha em oração, subia ao monte para orar. Então, que Deus nos abençoe nessa hora. Amém? Tudo quanto em oração pedirdes, crendo, recebereis. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, eu oro para que nós possamos, nesses dias que estão diante de nós, que o inimigo está pressionando você a usar outras formas de conquistar e de resolver os problemas, que você se permaneça firme, rendido a Deus, e que a tua vida de oração aumente, à medida que a pressão aumente, tua vida na presença de Deus aumente. Se eu não me engano era Wesley, eu não sei se era Wesley ou Lutero, algum desses homens, que disseram, alguém perguntou para ele, a minha agenda amanhã é tão intensa e tenho tantos problemas que eu vou ter que acordar mais cedo para orar mais. A gente fazia o contrário. A minha agenda é tão intensa que amanhã eu vou ter que deixar para orar no outro dia, porque ele disse, eu vou ter que acordar mais cedo porque eu vou precisar orar mais para processar esse dia que está diante de mim. Então, graças a Deus, tudo é possível. É uma bênção. Nós temos um grande Deus. Amém? Tudo é possível. Pede a Deus.